A besta do Apocalipse e os sonhos de Daniel e visões. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando, durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia, e enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Daniel 7:1-7. O 4º animal só é identificado nesta visão pelos 10 chifres. Esta visão é compatível com a besta que saiu do mar registrada no livro do Apocalipse capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Podemos determinar então que esta é a besta que saiu do mar. Apocalipse 13:1-5. O 4º animal pode ser identificado na segunda visão de Daniel. No ano 3º do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Susã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então, levantei os olhos e vi, e eis que, diante do rio, estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mais um, mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, assim, se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e, na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu.
Daniel 8:1-8. Aquele carneiro com 2 chifres, que viste, são os reis da Média e da Pérsia. Daniel 8:20. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Daniel 8:21-22. Podemos concluir que a primeira visão se refere à besta que saiu do mar, que tem todas as características das feras da primeira visão de Daniel juntas, ou seja, semelhante ao leopardo, com pés de urso e a boca de leão. Podemos observar que estas feras têm nomes de blasfêmia sobre suas cabeças. Uma das suas cabeças é identificada como sendo Babilônia, mãe das meretrices e das prostitutas e abominações da terra. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17:5. Com todas estas informações, podemos concluir que a besta são reinos antigos, ou seja, ela já saiu do mar e da terra, e que 3 de suas cabeças estão bem identificadas ou marcadas com os seus nomes nas suas testas. Babilônia, os medos e os persas e os gregos. No livro do Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão do passado para que possamos entender o futuro. A história do começo ao fim. E o quarto animal da primeira visão, com 10 chifres, é a soma dos chifres, ou poderes dos 3 primeiros animais da primeira visão com os outros 2 animais da segunda visão, formando a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7:8. E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Daniel 7:12. Traçando uma linha cronológica podemos identificar através da história secular, e marcar nas suas testas, ou cabeças, os seus nomes. Usaremos a linha cronológica das profecias das 70 semanas de Daniel, disponível no canal. Começaremos pela segunda visão, pelo bode peludo, e pelo carneiro de 2 chifres. Ou seja, pelo reinos da Grécia, e pelo reinos da Média e a Pérsia. O reino que antecedeu, o reino da Grécia, foi dos medos, e dos persas. O reino que antecedeu, os medos e persas, foi o reino de Babilônia. O reino que antecedeu a Babilônia, foram os assírios, e o reino que antecedeu os assírios foram os egípcios. Agora analisaremos da primeira visão até a visão do chifre pequeno. A primeira fera, que saiu do mar, é o Egito, o berço das grandes civilizações. Ela fica entre o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho. O fato de ter sido cortado, as suas asas, ela tem que caminhar, com pés de homem, em direção à terra, saindo da região do Crescente Fértil, passando pela região da Síria, chegando em Babilônia, saindo da região do mar e chegando na região da terra, ou seja, região dos medos e dos persas. Observe no mapa. Saindo do Egito, passando pela antiga região dos sírios, chegando em Babilônia e indo em direção à Média e à Pérsia. O Império Assírio, a segunda fera, ou urso, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Localizados na região mesopotâmica, os assírios constituem uma das várias civilizações que aparecem entre os rios Tigre e Eufrates.
A formação desse império aconteceu graças ao amplo desenvolvimento de uma cultura visivelmente voltada para a guerra. Saque, destruição e massacre eram táticas comuns que asseguravam a supremacia dos assírios contra os outros povos guerreiros da região. A terceira fera da visão de Daniel é um leopardo. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Em 606 a.C., pela primeira vez na história, o Senhor enviou tropas estrangeiras para destruir Jerusalém, e entregando o domínio para uma nação estrangeira. Durante todo este período de tempo, o Senhor protegeu Jerusalém destas nações, ou seja do Egito, da Assíria e de Babilônia, como se fosse uma águia no deserto, para proteger os seus filhotes. Mas em 606 a.C., acontece o inesperado, registrado no livro dos Reis capítulo 24. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou, e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falará pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. Como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. 2 Reis 24, 1-4. No ano de 539 a.C., Babilônia cai, para o poder do carneiro de 2 chifres, e Ciro, o Grande, recebe de Deus autorização para libertar os cativos e restaurar Jerusalém. O decreto de Ciro é tradicionalmente datado do ano de 536 a.C. Daniel acreditava que neste período de tempo, que Jerusalém seria restaurada, mas o anjo diz que a restauração duraria mais tempo do que os 70 anos de cativeiro, e revela a profecia das 70 semanas de Daniel. A partir do decreto de Ciro para restaurar e edificar Jerusalém. Veja no canal como calcular as 70 semanas de Daniel a partir do decreto de Ciro, de 536 a.C. A última fera da segunda visão, ou o bode peludo com um chifre grande, o poderoso Alexandre o Grande que conquistou todos os outros reis da terra. Egito. Alexandre entrou no Egito ao fim de 332 a.C., onde foi saudado como libertador pela população local. Ele foi proclamado como filho da divindade Amon pelo oráculo de Siuá, em território que ficava no antigo deserto da Líbia. Mais adiante, Alexandre passou a ser chamado de filho de Zeus Amon e após sua morte continuou a ser tratado como uma divindade. A Síria e a Babilônia. Com o Egito sob seu controle, Alexandre partiu, em 331 a.C., em direção à Mesopotâmia, atual Iraque, o coração do Império Persa. Lá uma vez mais confrontou Dário na crucial Batalha de Galgamela. Novamente, mesmo em menor número, se saiu vitorioso e destruiu o exército inimigo. A Pérsia após conquistar a Babilônia, Alexandre foi para a cidade de Susa, uma das capitais do Império Aquemênida, o Pérsia, e capturou seus lendários tesouros. Ele então enviou o grosso do seu exército até Persépolis, usando a estrada real persa. O próprio Alexandre ficou na vanguarda, levando um grupo de soldados e atravessou os portões persas, nas cordilheiras de Zagros, que eram defendidos por uma tropa comandada pelo sátrapa Ariobarzanes. Alexandre rapidamente superou estas defesas e avançou cidade adentro em Persépolis,
saqueando os seus tesouros. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insignes, para os 4 ventos do céu. Daniel 8:8. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército, e das estrelas, lançou por terra, e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Daniel 8, 9 e 12. Campanha indiana e morte de Alexandre. Ao garantir o controle sobre as regiões rebeldes do Império Persa, Alexandre organizou a campanha de conquista da Índia. Nessa campanha, o imperador macedônio enfrentou forte resistência, com uma grande batalha em Hidáspes contra Poro, rei de Paurava. As dificuldades dessa campanha indiana fizeram Alexandre recuar e retornar para a Babilônia. Durante sua permanência nessa cidade, Alexandre adoeceu após um banquete e faleceu 11 dias depois, em decorrência de uma forte febre. Os historiadores não sabem ao certo o motivo de sua morte, mas 3 causas são levantadas: envenenamento, malária e febre tifoide. A morte de Alexandre interrompeu os planos de invasão da Península Arábica, e, então, o Império Macedônio foi dividido entre os seus principais generais. O grande legado desse império foi a difusão da cultura grega para o Oriente. O chifre grande e poderoso foi quebrado, em seu lugar surge 4 chifres. Os 4 principais generais de Alexandre dividem o Império Grego, e espalham o Império Grego para os 4 ventos da terra. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Por ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Daniel 8, 21, 22. Após a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., aconteceu a divisão do Império de Alexandre, por seus generais, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. A partir deste ponto da história, necessitamos de identificar os 10 chifres da fera, que tem 7 cabeças, e em suas cabeças com nomes de blasfêmia. Até agora, identificamos 5 das suas cabeças e seus nomes de blasfêmia: Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persa, e Grécia. Até o ano de 606 a.C. estas feras não tinham nenhum poder sobre Jerusalém. Sabemos que os chifres em cima das suas cabeças significam que elas possuem poder. Quanto maior o chifre, maior o poder que elas exercem. Uma nação ia dominando a outra e acumulando poder. Desta forma uma ia ficando como que com características semelhantes às originais. A fera que saiu do mar com cabeça de leopardo, pés como de urso e boca como de leão. A partir do ano de 606 a.C. o leopardo, ou seja, Babilônia, recebe o domínio e passa a exercer poder sobre Jerusalém. A partir do ano de 606 a.C., Jerusalém caiu na mão do leopardo, ou seja, Babilônia. O Senhor enviou tropas estrangeiras para destruir Jerusalém, de acordo como falará os profetas. O pacto com Abraão é quebrado, e todos passam a adorar a besta que saiu da terra, passa a não existir nenhuma adoração formal a Deus na terra, e a besta que saiu da terra passa a dominar o mundo todo. O Egito, a Assíria,
Babilônia e Jerusalém, fazendo com que todos adorem a imagem da primeira besta. Na visão do Apocalipse 13, indica que a besta tem 7 cabeças, e que em suas cabeças tem 10 diademas e 10 chifres. Logo podemos concluir que os chifres ou poderes estão nas cabeças das feras, ou seja, em cima das suas cabeças, com nome de blasfêmia. Babilônia tem 4 cabeças e nestas cabeças tem 4 diademas e 4 chifres. Os medos e persas têm 2 diademas e 2 chifres. A Grécia tinha um chifre grande que foi quebrado, ficando com 4 diademas e 4 chifres. Até este período da história, a fera que saiu da terra acumula um grande poder: 5 cabeças, 10 diademas e 10 chifres. Logo podemos concluir que a fera que saiu da terra é representada pelo carneiro de 2 chifres, e o bode peludo, e que Babilônia fez parte tanto da fera que saiu do mar, até o período de 606 a.C., recebendo o poder em 606 a.C. e passou a fazer parte da fera que saiu da terra, um período de transição entre uma fera e outra. Podemos concluir então que os 10 chifres representam 10 reis. 4 reis da Babilônia, 2 reis, um da Média e outro da Pérsia, e os 4 reis da Grécia. Um total de 10 chifres. O chifre pequeno. O bode se engrandeceu sobremaneira, e, na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. Destes 4 chifres, um deles se destacou mais do que os outros. Um deles foi Lisímaco, outro deles foi Ptolemeu. Ainda outro foi Cassandro, e Seleuco. Destes 4 generais, quem se destacou mais foi Seleuco, que conseguiu ficar com a maior parte do Império de Alexandre. O Império Seleucida foi um estado helenista que existiu após a morte de Alexandre o Grande, da Macedônia, cujos generais entraram em conflito pela divisão de seu império. Entre 323 e 64 a.C. existiram mais de 30 reis da dinastia Seleucida. Depois desta dinastia, surge o chifre pequeno, ou seja, a 6ª cabeça da fera, o Império Romano. Como pode este chifre pequeno ter arrancado 3 dos primeiros chifres? Daniel 7:8. Proferir palavras contra o Altíssimo, mudar o tempo e a lei, atingir o exército dos céus, tudo isto em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7:25. Engrandeceu-se até ao príncipe do exército, tirar o sacrifício diário e deitar o santuário abaixo? Destruir muitos que vivem despreocupadamente. Daniel 8:11. Receber um exército, com o sacrifício diário, por causas das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Daniel 8:12. Toda esta visão se refere ao fim do tempo do povo judeu. Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Daniel 8:17. O tempo e a lei. Primeiro temos que entender de que forma foi mudado o tempo e a lei. Observamos até agora que o reino de Deus foi tirado de Jerusalém e entregue às feras da terra. Ou seja, às nações, por causa dos pecados do povo de Jerusalém. Tudo isto teria que ser corrigido, para que o reino fosse restaurado. Devido aos pecados do povo de Jerusalém, foi necessário providenciar a expiação pelos pecados do povo, segundo o livro de Ezequiel capítulo 4 versículo 6, a expiação pelos pecados do povo de Jerusalém deve ser feita para cada ano de pecado, deve ser expiado por um dia. O tempo em que Jesus fez a expiação pelos pecados do povo de Jerusalém foi de 1260 dias,
o que é equivalente a 3 anos e meios, ou seja, de 1 ano, 2 anos, e metade de 1 ano, o que é equivalente a 1 tempo 2 tempos, e metade de 1 tempo, o que é equivalente à metade de uma semana de 7 anos. Período em que Jesus foi perseguido pelo chifre pequeno. Logo podemos concluir que os pecados do povo de Jerusalém foram de 1260 anos. Fazendo um cálculo simples, a partir do decreto de Ciro, para restaurar e edificar Jerusalém, saberemos o período de tempo em que estes pecados foram cometidos, ou seja, ano 536 a.C., ano do decreto de Ciro, intercalando o intervalo de tempo de 70 anos de cativeiro, chegando ao ano de 606 a.C., intercalando o intervalo de tempo referente aos pecados do povo de Jerusalém, ou seja, 1260 anos, chegando ao ano de 1866 a.C. Desta forma foi apagado os pecados do povo, alterando o tempo e a lei. O batismo de Jesus representa o pacto com Abraão, e a sua morte representa o fim do pacto, e os 1260 dias representam os 1260 anos de duração do pacto. Logo podemos concluir que foi alterado o tempo, e a lei. Como Jesus disse a Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. João capítulo 3 versículos 3, 10, 11. Com esta alteração no tempo e na lei, podemos dizer que os 3 chifres foram arrancados, ou seja, foi retirado o poder do leopardo, do carneiro e do bode peludo. Através do sacrifício de Jesus foi restaurado todas as coisas. E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel 7 a 12, 14. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Daniel 7. 26-28. Jesus Cristo foi preso sem culpa, acusado sem indícios, julgado sem testemunhas legais, apenado com um veredicto errado e, por fim, entregue à mercê da boa vontade de um juiz, no caso o governador Pôncio Pilatos, covarde, imparcial e inepto para o exercício da judicatura. No nefasto episódio, concluímos que, da aliança entre as autoridades políticas e religiosas judaicas e os romanos, o julgamento de Jesus Cristo, sua condenação foi a morte, ferindo inúmeras disposições legais judaicas e regras elementares do direito romano. Enfim, Jesus de Nazaré não foi condenado, foi torturado e assassinado. Com o fim do sacrifício contínuo, um exército foi entregue por causa das transgressões que o povo judeu cometeu, e Jerusalém foi destruída no ano 70 pela segunda vez,
assim como Jesus falou. Quando virdes a abominação que falou o profeta Daniel, fujam para os montes. Podemos concluir que o tempo e a lei foram alterados. É como se o povo de Daniel nunca tivessem cometido aqueles pecados, porque foram espiados por Jesus, e o reino nunca fosse entregue às bestas, e assim um chifre pequeno quebrou 3 chifres grandes. E a besta foi ferida de morte, mas foi-lhe concedido permanecer por um pouco mais de tempo. Agora que identificamos a 6ª cabeça da fera, e seu nome de blasfêmia, ou seja, Roma, falta identificarmos a 7ª cabeça da besta. Um sonho, com uma estátua aterrorizante. Nabucodonosor, rei de Babilônia, teve um sonho, com uma estátua aterrorizante. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam 2ª vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém é que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então, Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas,
e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e, agora, me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia, entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então, Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços, de prata, o ventre e os quadris, de bronze. As pernas, de ferro, os pés, em parte, de ferro, em parte, de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte, de barro de oleiro e, em parte, de ferro, será esse um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram, em parte, de ferro e, em parte, de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, por outra, será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Agora vamos comparar a visão de Daniel com o sonho de Nabucodonosor. Nas visões de Daniel temos o leão, o urso, o leopardo, o carneiro, o bode peludo e o chifre pequeno.
Nas visões de Nabucodonosor temos a estátua com metais preciosos, que vão se degradando com o tempo, ouro, prata, bronze e ferro, argila e ferro misturados. Logo podemos determinar que a cabeça de ouro representa o leopardo, ou seja a Babilônia, os braços de prata ou o carneiro representam os medos e os persas, o quadril da estátua ou o bode peludo representa o reino que dominou todo o mundo antigo, a Grécia, e as pernas da estátua representam o chifre pequeno ou seja Roma. O leão, e o urso, representam a fera que saiu do mar, o carneiro, e o bode peludo com o chifre pequeno, representa a fera que saiu da terra. Os pés da estátua. Com a queda do Império Romano em 476 d.C., a estátua do sonho de Nabucodonosor começa a perder força, e os reinos começam a se fragmentarem, em reinos fortes, com reinos fracos como o barro. Podemos concluir que esta parte da estátua, os pés de ferro com barro misturado fazem parte da última cabeça da fera, ou seja, a sétima cabeça seria um reino dividido em vários reinos, fazendo alianças uns com os outros, mas não se apegando um ao outro. Agora, que temos uma visão completa da fera que saiu da terra, e da fera que saiu do mar, podemos marcar o tempo, a partir do ano 606 a.C., fazendo uma cronologia usando como base as profecias das 70 semanas de Daniel, teremos os anos de 1866 a.C., como o ano do Pacto da Aliança, com muitos por uma semana, mas como na metade da semana o pacto foi quebrado, necessitando de ser consertado. Jesus restaurou o pacto durante 1260 dias, para cada ano de pecado, ele expiou por um dia, logo podemos concluir que metade de uma semana tem um total de 1260 anos. Logo após o reino ser entregue à Babilônia começa um outro período de tempo, de uma semana ou de o dobro de tempo da primeira metade da semana. Este período de tempo de 606 a.C. com intervalo de tempo de 2520 anos chegando ao ano de 1914. A besta que saiu da terra que foi ferida de morte, deveria durar só até este período de tempo, mas foi-lhes prolongado um pouco mais de tempo. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Apocalipse 17:8. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante uma hora. Apocalipse 17:12. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis. Apocalipse 17:14. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai! Ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade! Pois em uma hora veio o seu juízo. Apocalipse 18:10. Logo podemos concluir que os 2520 anos da besta que saiu da terra, período de tempo de 606 a.C. a 1914 d.C., ela retorna do abismo onde estava, com seus 10 chifres, ou seja 4 de Babilônia, 2 dos Medos e Persas, e 4 da Grécia. E por apenas uma hora, se ela ficou 2520 anos, quanto tempo seria uma hora? Um dia tem 24 horas, logo 2520 anos dividido por 24 horas tem um total de 105 anos. Ou seja, 105 anos é apenas um período de uma hora,
do tempo em que ela ficou no poder dos reinos debaixo do céu, mas foi-lhe concedido um pouco mais de tempo. 105 anos, o que é igual a 1 hora. Ou seja, ela chegaria ao ano de 1919. Este período de tempo é o mesmo período quando abreviamos o tempo de 1260 anos para 1260 meses, assim como indica a profecia de Isaías 30:26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo, e curar a chaga da sua ferida. A luz dos meses, igual à luz dos anos, ou seja, 1260 anos igual a 1260 meses, e a luz dos anos, ou seja, 360 dias, igual à luz de 7 dias. Ou seja, a luz de 360 dias 1 ano, 7 vezes maior, igual à luz de 7 dias, são iguais a 360 dias vezes 7, um total de 2520 anos. Então temos 105 anos, 1 hora, vezes 360 dias, igual a 37.800 dias, e 37.800 dias dividido por 30 dias, ou seja, em meses iguais a 1260 meses, ou seja, o tempo abreviado de 1260 anos, para 1260 meses, tem o mesmo valor de tempo de 2520 anos, abreviado em horas. 105 anos, e 105 anos igual a 1260 meses, 1260 meses iguais a 1260 anos. A luz dos meses igual à luz dos anos, a luz da lua igual à luz do sol. Agora vamos observar o seguinte. Aqui está o sentido, que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou, e, quando chegar, tem de durar pouco. Quem é a mulher que está sentada que o livro descreve? E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17:18. Ou seja, Jerusalém. Até o ano de 606 a.C. tinha um acordo com Deus, ela não se manteve no acordo, que foi quebrado na metade da semana, e foi se prostituir com as nações. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Apocalipse 17:11. Os 5 primeiros reinos, que tinham caído até aquele momento, em que João escrevia o livro do Apocalipse, eram Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, tinham caído. Hoje podemos dizer que há 7 reinos, e que os 7 já caíram. O livro foi escrito durante o Império Romano, ou seja, era o Império Romano, período em que João escreveu o livro. Outro império ainda estava por vir, ou seja, os pés da estátua ou tempos dos gentis, a besta que era mais não é procede de todos os reinos da terra, criando um 8º reino, que vai ser destruído. Esta profecia estava selada até o tempo do fim, muitos se purificariam, há até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado,